Olá a todos outra vez. Agora não como anfitriões, mas como apresentadores de uma sessão. Muito obrigada a todos pela vossa presença, once again. É com muito gosto que após a apresentação do canivete suíço do APG, temos agora uma sessão em que vamos falar sobre como automatizamos a componente financeira da cloud com o tema Meet Fino, Enabling Automation of Cloud FinOps Governance. Para apresentar esta sessão, mais uma vez, eu, Ana Sofia e o Carlos Alexandre, ambos membros do Cloud Center of Excellence da 1021. Então, a agenda desta sessão passa principalmente por 5 tópicos. No primeiro tópico, começaremos por abordar a visão da implementação de FinOps e responderemos a 4 questões. O que é o FinOps? Como é implementado o FinOps? Quem implementa o FinOps? E como é que ele se implementa? No segundo tópico, abordaremos os desafios que levam as organizações a não percepcionarem o valor real aportado pela cloud. E no terceiro tópico representamos aquilo que são as abordagens centradas num governance para uma implementação correta de FinOps. No quarto tópico descrevemos como é que tem sido o caminho da automatização de criação de iniciativas cloud e terminaremos com uma demonstração daquilo que é a aplicação do FIN. Então, os decisores das infraestruturas de cloud das empresas estão a adotar práticas de FinOps. Porquê? Porque se revêem naquilo que é o benefício que estas trazem para as empresas. No entanto, têm dificuldades de implementação. E para corroborar estas afirmações, trago aqui alguns números, em que nos indicam o quê? Que 96% das empresas acreditam que é importante a implementação de uma prática de FinOps. No entanto, 9% indicam que têm apenas 9% uma prática madura de FinOps. Há aqui uma falta de maturidade de implementação. E 92% de facto têm dificuldades com aquilo que são os custos financeiros da cloud, muito que já ouvimos falar disso hoje. Então, mas o que é isto afinal de FinOps? FinOps não é nada mais, nada menos do que uma prática cultural. É a forma mais eficiente para as equipas gerirem os custos na cloud, em que todas as pessoas têm a responsabilidade de ligar esses custos, de saber o que estão a gastar. Suportados por quem? Por um grupo central de pessoas que garante as melhores práticas. Eu gosto muito de trazer aqui uma equação que traduz muito isto que é o FinOps, em que temos reporting in real time, mais processos de just in time, mais as equipas a trabalharem em conjunto, temos então aquilo que é o FinOps. Então, mas porquê que os decisores estão a debater com o FinOps? Temos aqui 4 principais indicadores. O primeiro indicador, temos um fator organizacional, em que aqui falamos do quê? Da falta de cloud governance, da falta de otimização da cultura, portanto, uma cultura de otimização e da visibilidade dos custos. O segundo fator, estamos a falar de fatores arquiteturais, em que a mesma aplicação, por exemplo, pode ser implementada de diversas formas, dependendo da cloud onde está, dependendo dos serviços que são utilizados. E o terceiro fator, falamos dos fatores financeiros, em que temos dificuldade naquilo que são os pricings dos serviços, aquilo que é os ciclos de orçamentação, que é diferente quando temos numa prática on-premises ou numa prática cloud, ou então aquilo que temos os custos de acordo com aquilo que são utilização em cloud. Portanto, não é aquilo que nós chamamos de CAPEX e passamos para aquilo que é OPEX. E depois temos os fatores de mercado, o quarto fator que nos traz esta dificuldade, que tem a ver com o quê? Com os Cloud Service Providers, a quantidade de serviços que cada Cloud Service Provider tem e tem a sua proliferação enorme desses serviços, a competição que existe entre eles e a economia de escala. Então, como é que nós diminuímos este gap que existe entre o valor que a cloud pode aportar e o valor percepcionado? Então, temos que olhar para aquilo como é que o FinOps normalmente é implementado nas organizações. É implementado com criação de relatórios, criação de gráficos e olhando para faturas enormíssimas que os cloud providers têm, com uma quantidade de serviços e linhas enormíssimas e muitas vezes de uma forma manual. E o de facto é que esta complexidade e esta manualidade torna difícil a escala. É aqui que entram 4 processos essenciais nesta implementação de FinOps. E que processos são estes? Temos de ter uma contínua visibilidade e analítica daquilo que são os custos, portanto, através da informação efetiva do que são os custos. Temos que ter uma contínua otimização dos custos que existe na cloud e temos de ter uma contínua otimização da própria infraestrutura. Tudo através de quê? Através de automação.
É claro que estes processos, ao serem implementados, são implementados de forma diferente nas organizações, dependendo da maturidade e não sequencialmente. Estes processos devem ser sinérgicos, contínuos e automatizados, e para isso há que trabalhar no governance. E como é que nós trabalhamos no governance? Trabalhamos no governance de 4 formas. O governance do ponto de vista estratégico. E o que é isto, o governance do ponto de vista estratégico? Temos de linkar aquilo que são as iniciativas de cloud, os projetos de cloud, àquilo que é o negócio, àquilo que traz realmente de valor. É a primeira componente de governance. A segunda componente de governance falamos de onboarding. Ou seja, temos de criar mecanismos, automatização, que garantem a responsabilidade, os guardrails que nós temos dos projetos e até as aprovações do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de orçamentação para determinados projetos. Como é que isto é feito? Como é que eu garanto esta estratégia? Tanto este governance, quer do ponto de vista de estratégia, quer do ponto de vista do onboarding. Utilizando técnicas de tagging, utilizando técnicas de labeling, que são muito importantes para nós conseguirmos ter uma visibilidade daquilo que são os nossos custos. E depois falamos do governance do ponto de vista de gasto. E então, temos que ter mecanismos em real time que nos garantam aquilo que está a ser efetivamente gasto com aquilo que é orçamentado. E isto nada mais, nada menos do que automatizando. É a melhor forma do que fazermos isto de uma forma manual. E temos de o monitorizar constantemente. E, por fim, terminamos na 4ª componente de governance importante, que é a otimização. E aqui, o que é preciso trabalharmos? É preciso criarmos processos que garantam a triagem, a aprovação e manter estas automatizações, criando mecanismos automatizados para garantirmos e analisarmos estas otimizações. Trago-vos agora uns reportings que nos dizem o quê? Nós garantimos esta componente toda de governance e temos de dar destaque à visibilidade, temos que mostrar isto à organização. Então apresento-vos aqui de seguida aquilo que nós já temos implementado, algumas componentes, vamos sempre melhorados e nós trazemos a visibilidade. Cada vez mais aqui temos uma componente, por exemplo, multi-cloud, em que trazemos os custos associados aos vários cloud providers implementados e trazemos a tal, como temos o tagging, como temos o governance montado, de quem são os custos, como nós conseguimos espelhar isso do ponto de vista visual. Trazendo relatórios do ponto de vista de projeto, dos projetos e iniciativas cloud, o custo real que existe, que é aplicado, e comparando àquilo que é orçamentado. Sabendo o quê? Sabemos se estamos acima ou abaixo daquilo que era efetivamente utilizado. E, por fim, um relatório em que, mais ao detalhe sobre cada projeto, cada iniciativa em cloud, sabemos que recursos estão a ser utilizados, para quê? Para podermos depois otimizar esses mesmos recursos. E agora passamos para aquilo que tem sido a nossa jornada de automação e o caminho feito até aqui com o Carlos. Muito obrigado, Ana. Tenho só aqui uma pequena iguaria que gostava de partilhar contigo. Obrigada. Ok, pessoal. Antes de mais nada, alguma pressão para aquilo que eu vou falar, porque a equipa que desenvolveu a plataforma que eu estou prestes a apresentar encontra-se nesta sala e, portanto, sinto que tenho um grande crucifixo na cabeça se isto não correr bem. Ok, jornada de automação. Tal como a Ana falou, para nós podermos implementar aquilo que se chama uma operação de FinOps minimamente consolidada, é necessário a automação. É necessário a automação porquê? Porque quando as coisas chegam a uma plataforma que vai gerar reportes, as coisas têm que fazer sentido. Os dados têm que fazer sentido. Lembrei-me agora de uma pequena comparação. Como dizer, imaginem o IRS. A entrega do IRS e o próprio processamento do IRS só pode fazer sentido se algures, quando a AT recebe os campos, o valor oferido anualmente estiver num campo que se chama valor oferido anualmente. E a chave desse campo, desse key value, tem sempre o mesmo valor. Caso contrário, não era possível agregar, não era possível criar o conjunto de automação que hoje em dia você já tem usando esta comparação. Isto não é diferente na cloud. E, portanto, eu considero que o processo de criação de uma fundação para FinOps assenta em alguns processos. E antigamente tínhamos aquilo que se chama o V1, que é o Manual Approach, em que tínhamos o cliente cria o projeto. E, portanto, vocês lembram-se de um método antigo em que se abria uma UI, neste caso estou a usar a Azure para isso, criava-se um projeto, escolhia-se uma billing account, o tipo de oferta,
De seguida, vamos escolher a pasta em que este projeto vai cair, quem é que é o owner do projeto, definimos o budget. Reparem, todos estes campos são opcionais e estão a ser escritos consoante o cliente quer. Pronto, aqui vocês já começam a sentir que há algum sentido potencial de desorganização. Porquê? Há quem escreva com letra grande e há quem escreva com letra pequena, há quem meta traço, há quem meta underscore. Pronto, vocês percebem? Aqui estamos a fazer a introdução de alguns campos. Estas são as labels que realmente fazem colar as coisas, mas como está a ser criado por um cliente, as coisas variam consoante a utilização desse mesmo cliente. Portanto, este era o modelo V1 em que acredito que muitos dos nossos clientes ainda se encontram hoje em dia. Algumas vantagens deste modelo. Portanto, vocês conseguiram observar. É fácil de utilizar. Temos basicamente uma plataforma de self-service, está ali à vossa disposição, qualquer um pode fazer, qualquer um pode usar. É extremamente bem documentada, o que não falta é documentação de todos os cloud providers sobre como criar um projeto, afinal, se essa documentação fosse difícil, eles não criavam, não havia projetos, logo não havia, não se gastava dinheiro. E, claro, tem baixa fricção, porque temos uma UI toda fancy, que nos diz onde é que a gente preenche os campos, o que é obrigatório, o que é que não é. Pronto. Como é óbvio, onde é que estão as desvantagens, não é? As vantagens estão um bocadinho no desgoverno da forma como a gente usa estes campos. Porquê? Porque não há políticas de naming ou labeling. Tipicamente, quando elas existem neste tipo de plataformas, vêm depois do projeto ser criado, o que dificulta muito a manutenção do controle, sendo este opcional. Portanto, segundo, o que é que acontece? Eu apenas defini um owner do projeto. Ninguém me disse que este owner tem valências para ser owner do projeto e realmente conduzir este projeto a um bom porto. E, por fim, não há automação. Não houve qualquer parte da automação que fosse introduzida neste processo. Portanto, introduzimos então aquilo que se chama o modelo 2.0, que é um modelo em que acredito que muitos dos nossos clientes já se encontram a entrar e alguns deles até já têm operações muito maturas neste âmbito. E o que é que isto envolve? Como é óbvio, envolve utilizar Infrastructure as Code e eu, neste caso, estou apenas a mostrar este slide para mostrar que nós usamos o Terraform para fazer este tipo de processo. E, portanto, qual é o processo que temos aqui? O cliente, em vez de criar o projeto, o cliente pede o projeto. E o que é que acontece? Nós implementamos este tipo de operação em qualquer cloud, portanto, neste caso estamos a mostrar na Google Cloud, outro repositório para AWS, outro repositório também para Azure. E todos eles funcionam da mesma maneira, standard. Portanto, aqui estamos a usar a plataforma GitHub para usar aquilo que se chama criar uma landing zone da Azure. Neste caso, estou a mostrar exatamente os mesmos inputs que eu introduzi no exemplo que vocês deram anteriormente, a minha tese, o meu projeto, se ele é de produção, se é de lab, já estou aqui a obrigar alguns campos, departamento, os grupos, o budget, mas reparem que ainda assim os campos são obrigatórios, mas não estão a ser validados. Mas já estou a introduzir algumas coisas adicionais, como por exemplo, Essential Context, portanto, que é o responsável de segurança, responsável de operação, responsável financeiro e algumas features adicionais ao projeto. Depois de carregar no projeto, portanto, está feito o pedido de projeto. Portanto, isto, se quisermos comparar com a experiência de um cliente, era assim. O cliente pede o projeto. De seguida, como é que este projeto é criado? Portanto, este entra outro ponto. Nós precisamos introduzir novos agentes para criar este projeto. É aqui que entra uma equipa de DevOps. E, portanto, aqui temos o pedido de projeto foi feito. Portanto, o DevOps 1, que eu vou considerar, foi a pessoa que interpretou o pedido de projeto e criou o código equivalente para aquilo que a gente chama que é Infrastructure as Code. Portanto, vamos assumir que os campos estão particularmente idênticos, estão definidos budgets e etc. De seguida, é criado esse pull request. Está aqui, basicamente, o ciclo por onde esse projeto, a criação desse projeto está a passar pelas validações, megalinter, etc. E o que é que acontece? Há um segundo DevOps chamado ao assunto para validar aquilo que o primeiro fez. Porquê? Porque nós queremos implementar o For-Ice Principle. Um escreve, outro valida. De seguida, temos um bot que vai planear as alterações que vão ser feitas. E aqui temos, uma vez mais, Terraform a ser executado. De seguida, os planos são feitos e a pessoa que é responsável por aprovar, decide aprovar. E decide, por fim, o bot aplica e o projeto está criado. Pronto. No final, o código é merge na main branch. Pronto. Isto é um processo YAC-based, muita gente já deve estar familiarizada com isto. Quais é que são as vantagens deste método? É um bocadinho o inverso daquilo que vocês viram no slide anterior. Portanto, temos automação, temos Infrastructure as Code, temos uma seleção de features que o cliente pode querer ou não, Terraform State,
Temos políticas de naming e labeling, portanto, já nem todos podem escrever os projetos como quiserem, porque o cliente, apesar de pedir um projeto, escreve o pedido do projeto em letras grandes, como é um operador de DevOps pertencente a uma equipa de CCUE que o vai executar, ele vai garantir que as práticas são cumpridas. Portanto, consideramos que uma vantagem deste modelo é que é self-documented. Porquê? Porque acreditamos que o código, por vezes, é a melhor documentação do estado de um determinado projeto, e temos uma governança centralizada. Porquê? Porque é o CCOE que faz isto. Quais é que é as desvantagens, né? A desvantagem, a primeira, é que estamos a usar código. E, portanto, isso para alguns pode ser visto como uma vantagem, mas para parte desta plateia, se calhar, é uma desvantagem, né? Porque o código obriga uma utilização avançada e vai alienar uma parte dos nossos utilizadores. Seguida, o facto de, para validares o código que foi feito, requer mais atores. Ou seja, neste caso, tivemos os 2 DevOps adicionais que foram chamados para implementar este processo. Segundo, temos uma maior fricção na utilização da plataforma, porque é preciso seguir o processo que foi por nós definido e, como é óbvio, o self-service depende do nosso perfil, se gostamos de código ou não. Portanto, o que é que consideramos ser um novo modelo de utilização disto, e chamamos-lhe o fino approach. Não é este o modelo, mas fazia todo o sentido ter aqui um screenshot disto, não é? Portanto, para tirar esta imagem da vossa cabeça, não é este o modelo. O modelo, neste caso, que é o modelo de fino approach, para tentar lá chegar, só quer fazer aqui um pequeno balanço, que é, tínhamos primeiro manual approach, segundo Yak approach, e o modelo do fino, basicamente o que a gente vai tentar fazer é juntar estes dois no mesmo. Pronto. E como é que isto acontece? Antes de fazer a demonstração da plataforma, preciso decolar um bocadinho aquilo que a Ana estava a mostrar. Portanto, a Ana mostrou ali um bocadinho como é que os reports chegam, como é que a parte de informe realmente tem o seu valor. Portanto, tudo vem de uma grande base de dados, neste caso chamamos a BigQuery, mas podia ser outro. Portanto, temos uma série de custos a serem exported através de processos de ETL para um storage bucket, que depois alimenta este BigQuery, e o novo desenvolvimento, que a gente chama o fino, realmente surge por uma criação de um front-end, com uma back-end API, que usa essa mesma base de dados para guardar um bocadinho o estado dela e, de seguida, utiliza os métodos que já tínhamos implementados anteriormente com a adição de code generation. No entanto, a criação do projeto utiliza exatamente as mesmas fundações. E, portanto, agora vou pedir à Regi para passar para o meu ecrã, só para mostrar um bocadinho como é que isto funciona. Muito obrigado. Portanto, neste momento estão a ver, eu vou-me arriscar e vou fazer uma live demo. Okay? Portanto, here we go. Portanto, vou-me autenticar na plataforma, siga. De seguida, pronto, entrei no fino e aquilo que estamos a ver aqui é uma lista de projetos que dentro do fino deixámos de chamar projetos e passámos a chamar iniciativas. Pronto, e isto na realidade uma iniciativa pode ser um projeto, uma conta ou uma subscrição. E agora vou fazer a criação de uma iniciativa para efeitos de não consumir o tempo todo e vou começar a preencher aquilo que são os requisitos do projeto. Portanto, vou só meter aqui alguns campos. Portanto, o responsável vou ser eu, a direção do responsável é Cloud Center of Excellence, o âmbito é da nós e neste caso vou escolher o Cloud Provider GCP. Neste caso, esta plataforma ainda está num beta stage que estamos a implementar e só suportamos GCP neste momento. Nós, na realidade, já suportamos a Azure e a AWS, mas não está ready for demo. Pronto. E, portanto, vou então criar aqui o meu laboratório e vou dizer que o nome da iniciativa é Cloud Summit. Here we go. Portanto, próximo. Agora vem a parte interessante. Portanto, vou começar por definir o nome da minha iniciativa e vou-lhe chamar Cloud Summit 2, neste caso, que eu já tenho um criado. E reparem que o nome já está a seguir convenções. Portanto, eu já estou apenas a manipular uma parte. Estou a definir o meu budget anual e vou definir alguns campos que também não são convencionais, como, por exemplo, a criticidade do projeto. Vou definir o domínio de negócio e o subdomínio e o domínio funcional. Na realidade, estes são campos que dizem respeito e que têm significado para o cliente nós e o domínio funcional, neste caso, mapeia para folders. Okay? Portanto, folders em GCP, management de grupos em Azure e o equivalente também em AWS. Portanto, o cliente não tem que saber uma folder, ele apenas sabe o domínio funcional. Porquê? Porque os domínios funcionais é onde as apps entram e departamentos não são donos das aplicações. Pronto. Entrando aqui, vou escolher aqui algumas features flags, nomeadamente vou habilitar Terraform State e de seguida vou definir o responsável financeiro, de segurança, operacional e o IAM admin. O que eu estou a fazer é uma clara má prática, portanto eu sou
o tipo que está à volta disto tudo, mas para efeitos de demo, permitam-me. Pronto. E de seguida vamos entrar numa parte muito interessante, que é a imputação de custos. E aqui, na parte de imputação de custos, temos aqui duas áreas, uma de chargeback e outra de showback. E o que é isto? O chargeback é onde os custos são efetivamente imputados, aqueles custos de cloud. E ao carregarmos nesta área, indicamos aquilo que é a direção, onde queremos imputar os custos, subdireção, qual é o centro de custo, a budget line e a ordem de SAP. Nota, isto é informação muito financeira e de acordo com a organização. Portanto, neste caso, são aquelas informações que nós consideramos importantes para nós do ponto de vista financeiro. Tem uma componente importante, que é a percentagem de imputação. E o que é que isto significa? Eu posso imputar os custos de uma determinada iniciativa, de um determinado projeto, não a sua totalidade, mas uma percentagem da mesma. E é importante quando temos, por exemplo, custos que estão a ser utilizados por várias áreas e queremos imputar os custos às várias áreas. Então, aqui temos essa identificação e depois temos o tema do showback. E o que é isto do showback? Significa o quê? Eu, de facto, tenho que saber quem é que vai pagar aquela minha componente de custos daquele meu projeto. No entanto, poderá ser a responsabilidade daquele projeto e daquela iniciativa de uma outra área que não aquela que paga. E se assim o for, então selecionamos qual é essa mesma área que tem essa responsabilidade, mas de facto está a ser pago por outro. Carregamos em submeter, temos igual as direções, subdireção e a percentagem e passamos para o próximo. Aparece-nos uma informação importante, que é, eu aqui já tenho o controlo do budget que eu coloquei inicialmente para esta iniciativa, se está dentro ou não daquilo que é o meu budget, linha de budget para o ano. E, portanto, nós, como regra de negócio para nós consideramos que avançamos e podemos avançar com as iniciativas, mas isto poderá ser tudo parametrizado, mas damos logo este alerta para o utilizador. Inclusive, conseguimos perceber quais é que são as chaves de budget que estão neste momento a transgredir o budget autorizado. Portanto, seria tão fácil como chegar aqui e dizer não podes criar porque não tens dinheiro. Tão simples como isto. Neste momento não é essa a política que temos, mas pode ser implementada. Portanto, agora, aqui um bocadinho aos demogote, porque eu vou carregar os tambores em criar a iniciativa e vamos ver o que é que vai acontecer. Em criação. Portanto, isto é só metade do processo. Neste momento estão os macaquinhos a entrar, ok? E se tudo correr bem, a iniciativa foi submetida. Obrigado. Esta era a parte fácil. A parte difícil está agora que a iniciativa tem que chegar ao nosso repositório de IAC. E temos aqui este Cloud Demo Lab 1. Este não é aquele que eu criei agora, é o que já cá estava. E, portanto, a minha expectativa é que, se tudo correr bem, eu vou fazer F5 e, algures, daqui a uns segundos, eu vou ver aqui a iniciativa a chegar. Está quase, está quase. Estou a sentir, o meu ritmo cardíaco está a aumentar. Ok? Vai acontecer, eu estou a sentir. Ainda não chegou. Neste momento eu estou a sentir ali a equipa de desenvolvimento a pensar. Ai, o que é que vai acontecer? Está quase. Não está então, malta, olha, eles já estão a coçar a cabeça. Não há problema. Provavelmente eu devo ter preenchido alguma coisa mal, não interessa, mas é assim, de qualquer das formas eu vou mostrar o que é que aconteceu na primeira e depois, com um pouco de sorte, se calhar, vamos ver o que é que aconteceu aqui na segunda, ok? Portanto, ainda não chegou, vamos esperar, pronto. O que é que aconteceu? Vamos assumir que isto teria resultado e que esta tinha sido a iniciativa a ser criada, ok? E isto é tudo automático. Portanto, o processo entrou aqui, toda esta descrição é automática e depois no final temos aqui uma descrição dos ficheiros alterados. Pronto. E este aqui é uma parte Infrastructure as Code as well, que é criada totalmente automaticamente e, portanto, a única coisa que é preciso vir aqui é realmente fazer um apply. E a única razão que não fazemos automaticamente é porque ainda estamos a aplicar algumas validações e ainda não estamos confortável com um bot fazer isto tudo até ao fim. Pronto. Mas estamos quase lá. Portanto, vamos lá, vamos respirar. Ok? É agora, pessoal. E chegou! Brutal, pessoal. Portanto,
O que é que aconteceu? Está vermelho, porquê? Porque o Atlantis, que é o nosso bot, neste momento estava a planear outras coisas e, como tal, entrou aqui em conflito com este plano. Não há problema, eu posso simplesmente chegar aqui e fazer aqui um Atlantis unlock e mando já dar uma curva. E, portanto, depois disto estar aqui feito, portanto, ele vai-me dizer que sim, ok, foi tudo unlocked, e é como se, quando eu chegasse aqui, Atlantis, plano, e o que ele ia mostrar era a infraestrutura toda que ia ser planeada. Pronto. Mas não interessa. A parte que interessa é que chegámos aqui, ou seja, o ponto de dificuldade foi passado diretamente para Infrastructure as Code e o cliente não teve que mexer em código. Ok? Portanto, pedia agora só à Regi, só para passar para a demo, para passar para os slides, só para dar os últimos slides. Portanto, o que é que acontece aqui? Final thoughts sobre esta plataforma. Onde é que nós vínhamos? Okay? Vínhamos de um processo onde queríamos ter uma UI toda fancy e, portanto, conseguimos chegar à facilidade, ao self-service, à boa documentação e reduzir a fricção, dando algo equivalente ao que os cloud providers já tinham, mas uma solução que funcionasse para os três. Conseguimos solucionar o problema de não ter automação, IAC, Governance, Cost Control e Self-Documentation. Conseguimos resolver isso. E agora temos uma plataforma que aprovisiona projetos em menos de 5 minutos. Porque, assim, demorou menos de 5 minutos a chegar lá, pessoal. Ok? Portanto, e isto é o fino e muito mais há de vir a surgir e esperemos que tenham gostado. Obrigada.